Amém? Família linda, né? Glória a Deus. Vocês estão aqui, tá bom? E temos também a Cleide, que a minha esposa chama de Cleidinha. Amém. Amém. Vamos colocar aqui, amados, para nós orarmos pelo nosso emprego, orarmos pelas ofertas, orarmos nesse domingo de Páscoa. João 3,16. Alguém sabe João 3,16 de cor? Todos nós sabemos, né? João 3,16. Se não entrar aqui, quem pode falar? Vamos juntos? Vamos falar juntos? Porque o quê? O Senhor. Amém? O que Deus fez, Ele deu. Ele ofertou o seu Filho. Não há evangelho sem oferta. E eu não estou falando só de valores. Eu estou falando do quê? Das nossas vidas. Que a gente ofereça a Deus o quê? O nosso melhor. Foi um sacrifício para Deus ter oferecido o seu Filho, não foi? Quando o apóstolo Paulo escreve em Romanos, ele sugere e ele manda que a gente ofereça os nossos corpos como sacrifício o quê? Vivo, agradável e santo, separado ao Senhor. Amém? Então, amados, não é só o valor, é o tempo, é a oração, é o clamor, é a adoração, é estar na igreja, é estar em família orando. Amém ou não? Porque Deus nos quer por inteiro, porque Ele deu. Então o que Ele espera? Que a gente também dê, mas que a gente dê o nosso o quê? Nosso melhor. Amém? Então, feche seus olhos, nós vamos orar, para que a gente continue ofertando ao Senhor, mas ofertando a nossa vida, ofertando o nosso tempo. Pai, em nome de Jesus, nos dê mais sabedoria, Pai, para nós estarmos mais junto contigo. Eu oro em nome de Jesus, Pai, para que sejam novos tempos, para que a gente dê mais do tempo, para que a gente ore mais com o Senhor, para que a gente conheça mais da sua palavra. Pai, eu oro em nome de Jesus Cristo, consagrando a Ti todos os valores que são colocados. Eu oro em nome de Jesus pelo nosso emprego, Deus. Eu oro pelo nosso ganha-pão. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe com toda sorte de bênção o nosso ganha-pão. Pai, nós entregamos a Ti. Que caia por terra, Deus, em nome de Jesus, toda perseguição, todo cansaço, toda angústia, porque nós servimos a Ti nesse lugar, naquele lugar, Pai, onde trabalhamos. Deus, se houver alguma necessidade de novo emprego, que em nome de Jesus Cristo o Senhor abra portas, Pai, porque a porta que o Senhor abre ninguém fecha, Deus. Continue nos capacitando, Pai, que a gente continue orando, para que o Senhor cada vez mais prospere. Pai, nós queremos prosperidade, mas a nossa prosperidade que nós cremos é a prosperidade que é a ausência da necessidade, Pai. Obrigado pelo pão, obrigado pelo vestir, que o Senhor continue nos abençoando, consagrando a Ti o nosso ser a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Há algum testemunho hoje que você queira testemunhar aqui, glorificar, exaltar o nome do Senhor? Nós abrimos de domingo um espaço
para que, se você quiser compartilhar alguma bênção, para que a gente também se alegre e que a gente também se fortaleça. Amém? Então, se você tiver, por favor. Se não tiver, não tem problema. Eu tenho certeza que domingo que vem você vai ter um testemunho aqui. Amém ou não? Você crê nisso? Amém. Vamos agora para os nossos recados, amados. Primeira quarta-feira. Toda primeira quarta-feira, amados. No culto de quarta nós temos o nosso culto da família. Toda primeira quarta-feira às 19h30. A palavra é voltada à família. Eu e a Ana, nós estamos numa sequência, desde o ano passado, que Deus tocou no nosso coração, e nós estamos falando não só daquilo que está escrito, mas daquilo que a gente viveu e está vivendo. Nós estamos falando do muro invisível do casamento. Um muro que foi construído no meu relacionamento com a Ana durante alguns anos. E que nós não percebíamos que a cada ano o inimigo ia colocando o quê? Tijolos nesse muro. Só que ele é invisível. Então já falamos da comunicação, já falamos de amor, já falamos de dedicação, já falamos do emprego, já falamos dos filhos. E a gente vem toda primeira quarta-feira, em nome de Jesus, tirando cada bloco que a gente construiu no nosso casamento. Existem alguns ainda, igreja. Eu não vou ser hipócrita e falar que não tem, existem. Mas a gente vai derrubando esses muros através do Espírito Santo. E tendo o quê? A consciência. Amém? Pastor, não dá para mim vir na quarta. Não tem problema. Porque a gente ora no final do culto pelas famílias. E principalmente para que os casais, eles vão o quê? Destruindo esse muro. Que ele é invisível. Que ele se torne visível para nós. E que a gente, em nome de Jesus, não tenha mais o quê? Mas esse muro nas nossas casas não separe a nossa cama. Amém? Então, se você perdeu algum, eu acredito que sim, vá lá no YouTube, Culto da Família, existem as mensagens, que no final a gente quer fazer um material e entregar para a igreja, como testemunho vivo. Amém? E na quarta-feira nós vamos falar do quê? Do muro. Nós já falamos de tantas coisas, e nós vamos falar do muro. Amém? Esdras e Neemias, eles construíam o quê? Eles quiseram construir o quê? O muro em Jerusalém. Nós, com o poder do Espírito Santo, Jesus vai falar conosco na quarta-feira, para a gente destruir de uma vez por todas todo esse muro. Posso ouvir um amém da igreja? Aí no domingo a gente vem às 10 horas para a escola bíblica dominical. Quando nós estávamos estudando o ano passado o livro de Hebreus, e nós estudamos toda a carta de Hebreus, lá no capítulo 6 de Hebreus, existem os fundamentos cristãos. O que o cristão ele precisa saber? Quando você se forma em alguma matéria, ou quando você se forma em alguma profissão, você tem um básico que você precisa conhecer, sim ou não? Nós, como cristãos, nós temos que saber o quê? O básico. Então, quando você vai lá em Hebreus 6, a partir do verso 1, ele vai falando todo o fundamento cristão. E quem escreveu, o autor de Hebreus, ele fala, olha, eu espero que você siga, que você prossiga, mas antes que você o quê? Viva todo esse fundamento na sua vida. Nós ficamos, eu acho que durante 5 domingos falando
do primeiro fundamento, que é o senhorio de Jesus Cristo. Sem o senhorio de Jesus Cristo não vem o resto. Amém ou não? Não vem o resto. E o segundo que nós começamos a semana retrasada, obras mortas. Arrependimento de obras mortas. Amém? Se você puder estar conosco, será uma bênção. Último recado antes da palavra. No primeiro sábado de maio, às 15 horas, nós estaremos aqui, porque existem 2 ministérios na nossa igreja, que são o ministério dos homens e o ministério das mulheres. O ministério dos homens não poderia ter outro nome senão o quê? Fortes. Tá certo ou não? Poderia ter outro nome, não? Os fortes. Amém, homens? Muito bem. Só um homem falou, amém, homens? Amém. E o ministério das mulheres também é um nome lindo que se chama o quê? As escolhidas. As escolhidas por Deus. Vocês, mulheres, foram escolhidas por Deus. Então nós estaremos aqui no dia 4, uma turma aqui com as escolhidas e uma turma ali com os fortes. Amém? E nós seremos ministrados. Deus já deu a palavra para os homens, a Ana já tem a palavra para as mulheres. E o nosso objetivo aqui é ser ministrado como homem e como mulher. Amém? Depois a gente junta tudo e vamos ver o que dá. Então eu oro para que você esteja aqui. Não tem idade, viu, meninas? Porque vocês também são escolhidos do Senhor. Amém? Tá bom? Posso ouvir um amém da igreja? Vamos à palavra ou não? Vamos lá. Hoje é domingo de Páscoa, amém? Eu sinceramente oro, igreja, para que você saia daqui cheio do Espírito Santo. De verdade. E que esse culto, essa palavra que é do Senhor, ela não é minha, marque a sua vida. O objetivo de hoje é a gente se fortalecer no Cordeiro. Nós cantamos o Cordeiro. Mas não basta só cantar, nós precisamos viver. Então, nós vamos começar esse culto de Páscoa em Êxodo capítulo 12. Assim que você encontrar Êxodo capítulo 12, se você puder ficar em pé. E nós vamos ler bastante Bíblia hoje, viu, igreja? Nós vamos ler bastante Bíblia hoje. Êxodo, capítulo 12, a partir do 1º verso. Amém? O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses. Será o 1º mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Verso 7. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem.
Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães sem fermentos e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite eu passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, eu passarei por vocês e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia lhe será como memorial e vocês o celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração, vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Amém? Pai, é a sua palavra. Que o Espírito Santo fale conosco em liberdade. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Igreja, vamos nos assentar? Eu realmente orei durante toda a semana para que essa palavra nos fortalecesse em Cristo Jesus. Porque para servir a Deus, eu preciso também o quê? Entender, eu preciso ter um intelecto. Amém ou não? Então, toda essa palavra que começa em Êxodo tem um motivo. Vocês acabaram de ler que aqui foi a instituição do quê? De uma Páscoa. E eu quero iniciar esse culto, você abrindo em Gálatas, no capítulo 4, eu estarei lendo os versos 4 e 5. Nós vamos voltar, evidentemente, em Êxodo. Mas a gente precisa ter um entendimento de Gálatas 4, 4, 5, que é a base, que é o início da nossa mensagem, que diz o seguinte: Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de quê, igreja? Nascido sobre a lei, para resgatar o que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Deus enviou Jesus Cristo na plenitude dos tempos. Você já ouviu isso? O que significa que Deus enviou Jesus Cristo na plenitude dos tempos? No tempo certo. Deus enviou Jesus Cristo no Kairos de Deus, no tempo de Deus. Então precisou acontecer várias coisas em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, amém? Para que Jesus Cristo, na plenitude, no tempo certo, para que Deus encarnasse como Deus em carne, Jesus Cristo. Dessa forma, é a primeira ministração que o Espírito Santo tem que fazer na minha vida e na sua vida. Nós não estamos no tempo cronometrado de Deus. Nós estamos no tempo o quê? Kairos. Isso significa que para acontecer algumas coisas na sua vida,
você tem que passar por algumas coisas. Amém ou não? E isso é com todos nós. Então, quando a gente pede o tempo de Deus, é o Kairos. Então, para que Jesus Cristo se encarnasse, tinha que acontecer um monte de coisa. Para que aquilo que você está esperando venha e vai vir, você precisa passar por algumas coisas. Que o Espírito Santo fale com você. Dessa forma, igreja, Jesus Cristo, Ele só veio para uma coisa: nos resgatar do quê? Da escuridão. Nos resgatar do quê? Da escravidão. Porque lá atrás, logo no início, houve uma coisa chamada o quê? Pecado. Os nossos pais pecaram. E é geracional. Porque pela soberania de Deus, Ele definiu. Você na sua casa define as regras, sim ou não? Sim ou não? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Mas Deus, Ele definiu o quê? A história. Então e a palavra de Deus diz que todos pecaram e todos foram o quê? Destituídos do quê? Da glória, da presença de Deus. Isso é a soberania de Deus, e isso o quê? Está escrito. E Deus, Ele definiu o quê? Que a restituição desse relacionamento do homem com Deus seria através do quê? De sangue. E de sangue de inocente. Porque a Bíblia, na verdade, é uma grande história de um Deus que quer se revelar através da sua palavra para me resgatar e te resgatar. Então, quando os nossos pais pecaram lá atrás, Deus, Ele já definiu algumas coisas. Porque todo o pecado, quando eu me arrependo, Deus perdoa? Claro que sim. Só que existem o quê? As consequências. Quando eu peco e me arrependo, esse pecado que eu cometo, e Deus me perdoa, Ele gera na minha vida, e Ele gera na sua vida o quê? Consequências. Amém ou não? Nós temos vários e vários exemplos na Bíblia. Só que eu quero ir lá para o início. Porque quando a serpente, o inimigo, o diabo, ele seduziu a mulher, e a mulher errou o alvo, e errar o alvo é pecado, a partir daquele momento, Deus, Ele definiu o quê? Consequências. Que acreditem, nós passamos até hoje. A primeira consequência que eu quero te falar, está lá em Gênesis 3, foi para a serpente, para o diabo, aquele que enganou. Então, o que Deus definiu e determinou para ele? Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre você e a mulher. Gálatas falou que Jesus veio da onde? Da mulher. Então, Deus, lá em Gênesis, expulsando Adão e Eva, Ele falou o quê? Porém, inimizade entre você, serpente, e a mulher, entre a sua descendência, serpente, e a descendência dela, este lhe ferirá a cabeça. Jesus Cristo feriu e matou. Só que, e você lhe ferirá o calcanhar. A morte de Jesus simboliza o quê? O diabo o quê? Dando o quê? Uma mordidinha no calcanhar. Então aqui, amados, Deus já definiu que a vitória de quem é? É daqueles que servem o filho da mulher.
a descendência da mulher. Só que ele não definiu só para a serpente, ele definiu também para quem? Para as mulheres. 3,16. E a mulher disse: aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Aumentarei em muito o seu sofrimento na gravidez. Com dor você dará o quê? À luz filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Tem dor de parto? Não é uma luta em casa? Sim ou não? Isso já está definido aonde? Isso já foi definido lá atrás. Só que não foi só para a serpente e para a mulher, foi também para o homem. Olha se não acontece isso com você hoje em 3,19. No suor do seu rosto você o quê? Comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó o quê? Voltará. Tem suor no trabalho? Tem suor no trabalho ou não tem? Isso é bíblico. Tem lá? Mais ou menos? Tem, não tem? Então, Deus não falou só da serpente, não falou só da mulher, não falou só do homem, falou de quem mais? Como é que eu redimo esse pecado? Como é que eu tiro esse pecado? Acompanha comigo Gênesis 3:21. O Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e Eva. Porque Adão e Eva, quando pecou, e eles ficaram nus, e eles viram que estavam nus, o que eles fizeram? Eles colocaram o que para tapar o sexo? O quê? Folhas. Folha tapa pecado? O que tapa pecado? Sangue. Sangue de inocente. Então essa pele, algum animal precisou o quê? Morrer. Então aqui em Gênesis existe o quê? A primeira tipificação de quem? A segunda tipificação de quem? De Cristo. O meu pecado e o seu pecado só pode ser retirado através de quê? De sangue inocente. E que mais? E que mais se Deus deu a Adão e a Eva o mundo para dominar? Acompanha comigo o verso 17. Por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é o quê? Maldita é o quê? A terra. Maldita é a terra. Por sua causa, em fadiga você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Maldita é a terra em função da nossa obediência. Então o mundo jaz aonde? No maligno. Todo o sistema mundano é de quem? É de Satanás. Quem definiu isso? Deus através de quê? Do pecado. Percebe não? Isso se encaixa, isso é absolutamente o quê? Atual. Esse é o cenário atual, sim ou não? Esse é o cenário atual. Então Deus, através logo de Gênesis, Ele foi o quê? Nos preparando. E é o quê? De geração em geração. É geracional. Isso vai ser com meus filhos, isso será para os meus netos. Até o quê? Até Jesus voltar. Então é por isso que nós precisamos de quem? Da presença e da glória de Deus. Porque nós vamos continuar tendo todas essas dificuldades no nosso emprego, no parto, no mundo. Porém, a glória de Deus, a presença de Deus na minha vida e na sua vida vai fazer o quê? Absolutamente toda a diferença. É por isso que Deus, depois de várias tentativas, Ele separou um homem chamado Abraão, para dessa descendência ser o quê? O povo de Deus. Sim ou não? Abraão, depois veio quem? Me ajuda? E depois? Jacó. Depois os filhos. Amém ou não? Eles estavam em Canaã.
já estavam na terra. Mas aí houve o quê? Seca. Eles foram para onde? Para o Egito. Eles foram o quê? Se alimentar, beber, comer. Mas era para ficar no Egito? Não. Era para fazer tudo o que tinha que fazer e voltar. Eles voltaram? Não voltaram. Ficaram lá. Mudou o faraó, o que aconteceu? Quando acontece quando muda o chefe? Facão. Na maioria das vezes, ainda mais quando você é competente. Então o povo, ele foi o quê? Escravizado. Durante quantos anos? 400 anos. Escravidão em cima de escravidão. E o povo clamando: Senhor, qual a promessa que o Senhor tem? Qual a promessa que o Senhor tem? A descendência de Abraão será o quê? Terá o quê? Terra? Terá descendência, sim ou não? Terá filhos? Quando é que isso vai acontecer? Até que Deus levanta quem? Moisés. E quando ele levanta Moisés, para salvar, para tirar o povo, para tirar o povo, o que ele fez? Ele instituiu o quê? A Páscoa. Lembra que ele endureceu o coração do faraó, que teve as pragas em cima de pragas? Lembra disso? Até chegar a última, que é o quê? Se você não matar um cordeiro, se você não matar o cordeiro, o que vai acontecer? Vai lá comigo em Êxodo. Chegamos em Êxodo, amados. Êxodo 12, 3. Êxodo 12, 3. Deu para entender até aqui, né? Estamos perdidos ou vou ter que pegar a bússola? Hein? 12, 3. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 desse mês, cada um tomará para si o quê? Um cordeiro. Deus falando para as famílias no Egito, de Israel, ali já era Israel. Peguem para si o quê? Um cordeiro. 5. O cordeiro será o quê, igreja? Sem o quê? Sem defeito. Macho de 1 ano. Por que macho de 1 ano? Porque o cordeiro até 1 ano ele é o quê? Ele é um bebê. O cordeiro até 1 ano ele é o quê? Ele é inocente, ele é uma criancinha, ele não entende. Então vocês não iam matar um adulto, vocês iam matar o quê? Uma criança. Aí vocês pegarão um pouco do sangue, no verso 7, e vocês passarão aonde? Na porta. Vocês vão passar na porta. Pega um pouco desse sangue antes de comer e passem na porta. Tá bom, pessoal? Vocês vão passar? Então vocês vão passar o quê? O sangue. Ó, o 8. Naquela noite comerão a carne assada com os pães sem fermento e... Por que ervas amargas? Para o povo lembrar da escravidão. Então, Deus mandou, e Deus manda às vezes, a gente ir para lugares amargos, para a gente lembrar o quê? Que existe um Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra. É por isso que Ele nos tira da zona de conforto. Só que não era só erva amarga, era o quê? Pão sem fermento, sem levedura. O fermento no Antigo Testamento representa o quê? Pecado. Saiam sem pecado. Saiam com o quê? Com o sangue do cordeiro na porta. Saiam. Eu estou libertando vocês. E aí chega o ponto alto no verso 12. O verso 12 diz: porque naquela noite, eu passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos aqueles que não têm o quê? O sangue. Presta atenção. Eu passarei, diz o Senhor, eu pascoarei. Então Páscoa significa o quê? Passagem. Passagem da escravidão para a liberdade. Então eu vou passar com o meu espírito. Quem não tiver o quê? Quem não tiver o sangue do cordeiro, o que vai acontecer?
Não vai ter salvação. Tipifica ou não tipifica Jesus Cristo? Sim ou não? O que Deus está falando para o povo de Israel? Na plenitude dos tempos, Ele vai vir. Mas até lá vocês precisam entender alguma coisa. E essa coisa que você precisa entender é o quê? Que a sua casa, irmão, presta atenção que eu vou falar. A sua casa, quando tem o sangue do Cordeiro na porta, não entra inimigo nenhum. Eu posso ouvir um amém? Você recebe isso em nome de Jesus? Não? Amém ou não? Quando a sua casa, as portas da sua casa, o inimigo vem e vê o quê? Sangue de cordeiro inocente, aqui eu não vou entrar. Não que não queira, eu não tenho poder. O mal não entra, amém, igreja? Ele não entra. Não, pastor, eu estou passando alguma... Eu sei que você está, eu também estou. Todos nós estamos. Mas ele não quer, ele não entra. E Jesus Cristo aqui está simbolizado como o quê? Como a porta. Ele é a porta da escravidão para quê, igreja? É Ele. Amém ou não? Então esse é o sentido da Páscoa. Nós passarmos da escravidão para quê? Para a liberdade. E nada, absolutamente nada vai nos afetar. E a partir dessa data, na plenitude dos tempos, quem apareceu? Quem apareceu? Jesus Cristo. Amém ou não? Então, no tempo certo, Jesus Cristo o quê? Apareceu. Então, desde lá de baixo do Êxodo, passa por Davi, Josué, Davi, Salomão, os reis, 400 anos de silêncio. Nasce quem? Jesus. Qual foi a última coisa que Jesus fez antes de ser sacrificado? Qual foi a última coisa que Jesus fez com os seus discípulos? Vai em Lucas comigo. Já estamos acabando. Vai em Lucas comigo. 22, verso 8. Lucas 22, 8. Jesus Cristo já está prestes a ser crucificado. Jesus Cristo está prestes a morrer. Jesus Cristo está prestes a o quê? A ser julgado e condenado. Isso que eu vou ler para vocês é na quinta-feira santa. Aconteceu como se fosse na quinta-feira. É um dia antes da sexta-feira santa, depois do domingo de Ramos. Olha o que aconteceu na quinta-feira. Lucas 22, 8. Então Jesus enviou Pedro e João dizendo o quê? Vão e preparem o quê? A Páscoa. Amém ou não? Preparem a Páscoa, eu quero pascoar, eu quero, amém? Eu quero participar dessa Páscoa com vocês. E nesse mesmo dia, na sequência, acompanhe o verso 14 comigo. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes do meu o quê? Sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Jesus Cristo, Ele nunca mais vai comer a Páscoa até que se cumpra o quê? A volta dEle. E na volta dEle nós estaremos ceando com Ele aonde? Na glória eternamente. Amém ou não? Amém ou não? Nós estaremos com Ele, filha. Porque é a promessa, e Ele está falando aqui. E pegando um cálice, depois de ter dado graça, disse: peguem e repartem entre vocês. Pois eu digo a vocês que de agora em diante eu não também mais beberei do fruto, até que o reino de Deus venha. Amém? Isso aqui é a ceia. Olha a importância da ceia. O que Jesus está falando, eu sou a Páscoa. Eu sou a Páscoa. Eu vou me sacrificar. Porque eu sou obediente ao meu Pai. Mas eu quero deixar o quê? Um memorial para vocês. Façam isso em memória de mim. Façam isso. Amém, igreja? Então a ceia é um momento extraordinário.
Não é só para tomar, não, é espiritual, irmão. A gente vem aqui renovado, por quê? Porque o Espírito Santo, ele dá o quê? Esse entendimento. 20, do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: esse cálice é o quê? É o da nova aliança, no meu sangue derramado por vocês. Fechou. Amém, irmão? Amém. Eu sou a Páscoa, eu sou o Cordeiro, eu vou derramar por você, por você, por você, por você, por você. Jesus Cristo derramou para cada um o quê? O seu sangue. É por isso que é o Novo Testamento. O que é um testamento? É aquilo que você se apropria do Pai, sim ou não? Amém ou não? Então essa palavra, em nome de Jesus, ela tem o quê? Ela tem que fazer com que eu e você se fortaleça no sangue do Cordeiro. Porque nós somos cobertos pelo sangue do Cordeiro, amém ou não? Isso não é pouca coisa, igreja. Às vezes a gente se esquece disso, João. Nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Já encerrando, o apóstolo Paulo, ele escreve muito isso. O apóstolo Paulo, quando ele escreve lá para Coríntios, a primeira carta, que é uma igreja que está se afastando, o que o apóstolo Paulo escreve? Vamos lembrar? Vamos relembrar quem é Cristo? Eu acho que vocês não estão entendendo. Porque vocês estão em pecado, vocês estão se afastando. Vocês estão o quê? Se apostatando. Então, um dos momentos mais sublimes na carta de 1 Coríntios, vamos lá comigo. 1 Coríntios 5, 7 e 8. Mais duas passagens e encerramos. Eu preciso fechar isso, igreja, para que a gente tenha o quê? O entendimento. 1 Coríntios 5, 7 e 8. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Eu vou ler agora e vocês vão entender, porque nós já lemos isso aonde? Em Êxodo. Olha o que Paulo escreveu. O que Paulo escreveu mediante o Espírito Santo. Porque a igreja de Coríntio estava com muita imoralidade. Olha o que ele falou. Joguem fora o quê? O velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi o quê? Sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, não com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e o pão do quê, igreja? Da vida. Amém ou não? Que caia por terra em nome de Jesus todo o pecado na sua vida. Que caia por terra em nome de Jesus todo o pecado na minha vida. Para que a gente não seja repreendido pelo Espírito Santo. Amém ou não? Amém ou não? Jesus Cristo é o nosso Cordeiro, é o sangue que nos cobre. Eu oro para que a gente deixe de lado esse pecado. Para que a gente deixe de lado essa dificuldade. Isso que você está passando não é nada para Deus. Não é nada para o sangue. Isso que eu estou passando não é nada para mim. Porque o que Ele me quer e o que Ele te quer é receber uma igreja gloriosa sem pecado. Para que a gente o quê? Se corrija. Agora, quando morreu Jesus Cristo, os discípulos ficaram o quê? Desesperados. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Ele morreu, porque a morte encerrou o quê? O ciclo de Jesus. Sim ou não? E durante 3 dias que ele morreu, ele foi aonde? Nós lemos aqui, nós cantamos, ele foi para onde? Ele foi para a morte. Foi lá embaixo, o que ele fez? Ele resgatou o quê? A morte. A morte não tem mais poder sobre nós. Ela não tem mais poder. Nós vamos morrer? Vamos morrer. Mas nós em Cristo Jesus estaremos com quem? Com Ele, para sempre, eternamente. Amém ou não? Então o sangue do Cordeiro, ele quebrou, no momento quando ele desceu no inferno, a morte agora é minha.
E aí ele o quê? Ele ressuscitou. E ele se fez o quê? Primícias. Ele fez o quê? Ele é o primeiro. Ele é o primeiro que Deus fez ele ressuscitar pelo poder de Deus. Então, quando eu morrer e for enterrado e sepultado, quando Jesus voltar, eu vou o quê? Você vai o quê? Ressuscitar em quem? Em Cristo. Para a luz, para a eternidade, para a glória. Amém, igreja? Olha o sentido de eu ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Só basta o quê? Fé. É o que Jesus pede, que nós tenhamos o quê? Fé. Jesus é a nossa Páscoa. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Amém, igreja? Nós temos que sair daqui com essa certeza. O que nós estamos passando é muito pouco perto do quê? De todo o sacrifício do Cordeiro. É muito pequeno. A nossa vida, ela é muito rápida, frágil. Vocês sabem, eu infartei faz 3 anos, frágil. A gente não sente a dor da morte. Nós somos muito frágeis. E Deus nos fez assim para quê? Para que a gente se apoie em quem? No sangue. Mas tem que ser em quê? Tem que ser em fé, igreja. Tem que se fortalecer na fé. Tem que se fortalecer nessa palavra, porque aquela palavra é minha, não, essa palavra é dele, irmão. É dele, e é só dele. Então o que Cristo espera da minha vida e da sua vida é o quê? Eu sou o Cordeiro. Não é nada que você está passando, vem comigo. Eu venci o mundo, eu venci a morte. E essa fé, isso nos fortalece, irmãos. Isso fortalece a nossa família, fortalece os nossos filhos. Porque a gente pode passar o que estiver passando, a gente se fortalece em quem? No sangue. É por isso que a palavra de Deus diz que nós, as pessoas não entendem o nosso comportamento. Entende? As pessoas olham para nós, com todo o sofrimento, com toda a amargura. É como se aparecesse o que na cabeça deles? Brasas, né? A palavra de Deus diz isso em Provérbios. Então eles não entendem que a gente está passando com tanto sofrimento, tanta aflição, nós estamos o quê? Glorificando a Deus, dando graças a Deus. E para encerrar, agora é sério, tá bom? Em 1 Coríntios ainda, hoje nós tivemos que ler vários versículos, tá bom, igreja? Depois de tudo que falamos, eu gostaria que você saísse no seu coração com 1 Coríntios 15, 58. Já vamos orar. Que o Espírito Santo leve essa palavra no seu coração. É Jesus Cristo falando com você agora, igreja. 1 Coríntios 15, 58. Gravem esse versículo. O que Deus está falando para mim e para você é: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Amém, igreja? Pegue isso para você através do Espírito Santo. Sejam firmes, inabaláveis em quem? Em Jesus Cristo, naquele que morreu por mim e por você. Então eu oro para que essa palavra, toda essa palavra, desde Gálatas 4, 5, até agora, ela entre no seu coração. Mas que vocês vivam isso, amém ou não? Que vocês possam viver isso, porque não tem idade para experimentar o amor de Cristo. Que vocês vivam isso, que entre no coração de vocês, como está entrando no meu. E que eu viva isso. Que eu viva com a minha família, que eu viva com a minha filha. Que eu viva com meu filho. Sejamos inabaláveis pelo sangue.
que a gente trabalhe na obra. Tem tanta coisa para a gente fazer, irmão. Deixa Deus te usar na obra. Amém ou não? Deixa Deus te usar. A fé sem obra ela é morta. Então a gente tem que crer e tem que trabalhar, tem que estar junto no reino. Uma feliz Páscoa para vocês. Amém ou não? Que essa palavra, ela entre no seu coração. Porque você passou da escuridão para a luz. Você passou, igreja. Você passou das trevas para a luz. Você passou da escravidão para a liberdade. Amém ou não? Amém ou não? Vamos orar? Feche seus olhos.